Olha, vamos ser sinceros. Capítulos da Bíblia que são só listas de nomes podem ser bem difíceis de ler, né? Mas e se um desses capítulos, Gênesis 10, fosse na verdade um dos mais importantes de toda a Bíblia? Hoje a gente vai descobrir que existe muito mais por baixo dessa superfície. Pensa bem, e se uma das listas mais longas e aparentemente mais entediantes da Bíblia fosse, na verdade, um mapa? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Então, vamos desdobrar esse mapa. Gênesis 10 não é só uma árvore genealógica, é como se fosse a planta baixa da humanidade, mostrando como tudo começou de novo. Esse capítulo é conhecido como a Tabela das Nações. E o que é isso? Bom, de forma bem simples, é o primeiro grande mapa dos povos que a gente tem, mostrando como o mundo foi repovoado depois daquele grande dilúvio. E aqui está um ponto fundamental. A história não recomeça no caos, de jeito nenhum. Ela recomeça em uma ordem muito bem definida. Isso já mostra que existe um propósito, uma direção, desde o primeiríssimo momento. E tudo começa com os 3 filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem. É a partir deles que a humanidade inteira se espalha pelo mundo, formando as 3 grandes linhagens que lá na frente dariam origem a todas as nações que a gente conhece. E o mais incrível é que, dessas famílias, não surgem apenas mais pessoas. O que a gente vê é o nascimento de civilizações inteiras, com seus próprios povos, seus territórios, suas línguas e culturas. Isso revela algo poderoso. A diversidade não é um acidente, mas parte do plano original de Deus. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, dá para perceber que tem alguém por trás de toda essa organização, né? E é aqui que a gente chega no coração teológico do capítulo, a ideia de Deus como um arquiteto silencioso. O mais fascinante aqui é que Deus não fala diretamente em Gênesis 10. Não tem nenhuma voz vindo do céu, nenhum milagre visível. No entanto, a presença dele, essa é sentida na própria estrutura, na organização da história. O reformador João Calvino percebeu isso de um jeito perfeito. Ele disse que o texto mostra que Deus governa até os movimentos mais amplos da história humana, mesmo quando não há milagres visíveis. Ou seja, a soberania divina não precisa de espetáculo. E Matthew Henry complementa essa ideia de forma brilhante, dizendo que nenhuma nação surge por acaso. Cada povo listado existe porque Deus permitiu, delimitou e sustentou sua formação. Isso revela um Deus interessado não só em indivíduos, mas no destino de civilizações inteiras. Então, o ponto crucial é este. O palco para a grande história da redenção já está sendo preparado, muito antes de a nação de Israel sequer existir. A Bíblia não começa com um povo eleito, ela começa com toda a humanidade. Mas, em meio a toda essa ordem divinamente orquestrada, uma sombra começa a se formar. A sombra de um tipo diferente de poder, de um tipo diferente de rei. Pensa bem, no meio daquela lista de fulano gerou cicrano, o texto para. De repente, uma figura quebra o padrão, e um novo tipo de poder surge na história. Nimrod. Ele é o primeiro homem a ser descrito como poderoso na Terra, um construtor de impérios. De repente, a história não é mais sobre famílias se espalhando. É sobre um homem construindo cidades que se tornariam centros de poder mundial. Babel, Erech, Nínive. E isso deixa muito claro o papel dele na história. Nimrod representa o início de uma lógica perigosa, a busca por poder, domínio e grandeza, mas sem nenhuma submissão a Deus. E o que começa com ele aqui vai explodir no próximo capítulo. A tensão que Nimrod cria deixa uma pergunta no ar. Se este é o reino do homem, qual é a resposta de Deus? A resposta é um reino totalmente diferente para as nações. E aqui o contraste é total. O reino de Nimrod é construído na base da força, busca a dominação e o resultado é divisão. Já o reino de Cristo é construído pela cruz, busca a redenção e cria uma nova unidade entre os povos. No fim, o mapa das nações aponta para um só reino. Mas aí talvez surja a pergunta: o que essa história de milhares de anos atrás tem a ver com o nosso dia a dia? A resposta é que a nossa história pessoal também está nesse mapa. Este capítulo nos lembra que a nossa história pessoal, com todas as suas voltas e movimentos, está inserida em uma história muito maior. Uma história governada com propósito. Ninguém vive fora do plano de Deus, nem mesmo naqueles dias em que tudo parece só rotina.
Ele governa gerações e nações e ainda assim cuida de cada vida individualmente. Portanto, a grande lição de Gênesis 10 é que o mundo não é fruto do acaso. Muito antes de Babel, antes de Abraão, antes de Israel, Deus já estava escrevendo a história com uma precisão soberana. Mas no próximo capítulo, a humanidade, inspirada por essa lógica de Nimrod, vai tentar criar sua própria unidade, sua própria torre para alcançar os céus. Tudo isso sem Deus. E como a gente pode imaginar, isso não vai terminar nada bem. Na nossa próxima análise, o mapa vira conflito.